Olá amigos, Alvio Oliveira, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália, e o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o nosso Market Update. Como vocês sabem, toda metade de mês eu venho aqui falar um pouquinho do que tem acontecido nesses últimos 30 dias. E claro, esse mês não podia ficar de fora, e um mês especial, como vocês sabem, é o que os australianos chamam de End of Financial Year, ou seja, o fim do ano fiscal. Então se esse vídeo ficar um pouquinho mais longo, eu peço desculpas, mas eu quero dar para vocês aqui o maior número de informações possível do que vem acontecendo e do que a gente acha que vai acontecer nos próximos 12 meses, né, nesse próximo ano fiscal. Então é claro, a gente vem terminando um dos anos mais aquecidos que a gente viu nos últimos 5 anos no mercado imobiliário aqui da Austrália. Teve muita coisa, a Austrália se comportou muito bem, teve muitos benefícios do governo, as taxas de juros baixaram e a gente viu aí uma migração de cidades como Sydney e Melbourne para cidades como Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast e Adelaide, né? Com isso, obviamente, a gente viu aí os preços subirem nessas cidades e os locais dessa cidade aí que infelizmente ficaram um pouquinho chateados e estão tendo aí que competir no mercado com todo o resto da população australiana. A gente está vendo sim as taxas de juros começarem a subir, ainda muito baixas, ainda nos low twos, ou seja, nos 2.1, 2.2 e ainda alguns casos em 1.8 e 1.9, mas a gente já está vendo essa tendência, principalmente na taxa fixa de 4 anos, que anteriormente era 1.99, a gente viu agora já subir para a faixa de 2.2, 2.3, né? Então isso nos fala que a ideia, que o que os bancos estão querendo é dar uma seguradinha um pouquinho no mercado, para que o crescimento siga, mas que não siga nas taxas ou no mesmo índice que vem acontecendo nos últimos meses. Então vamos lá. Dica para quem quer entrar no mercado, quem quer comprar algo baratinho, aonde você deve procurar. Pode não ser o canto melhor que onde você gostaria de morar, mas a previsão é que os imóveis perto dos CBDs, das grandes cidades, como Sydney, Melbourne, Brisbane, os CBDs, a tendência é que esses imóveis fiquem cada vez mais baratos. Por quê? A maior parte desses imóveis os donos deles são investidores que estão um pouquinho insatisfeitos com a taxa de vacancy, ou seja, a ocupação desses imóveis ficando cada vez mais baixas por conta da migração, por conta do work from home, não é verdade? E para manter esses inquilinos nos imóveis, a tendência é que os aluguéis têm baixado. Então a gente vai ver aí os investidores offload, né, começarem a vender, na minha opinião, esses imóveis ao redor do CBD. Então fiquem de olho, caso vocês queiram morar no CBD, sim, pode ser uma oportunidade para moradia. Não acho que é uma oportunidade de investimento para você que está procurando somente um imóvel de investimento, passaria a ser algo de muito longo prazo, tá? Eu quero trazer aqui para vocês também, peço desculpa se eu olhar um pouquinho para baixo, é que eu fiz algumas anotações. Vamos falar nas taxas de crescimento médio em algumas cidades que a gente viu aí nesse ano fiscal, tá bom? Então a gente teve aí casas em Sydney crescendo 10,3% ao ano em média, ou seja, voltamos a 2 dígitos. Brisbane, que normalmente cresce em torno ali de 4, 5, em média 9,5%. Adelaide dando um salto enorme para 11,1%. E Melbourne, que sim, essa sim, foi na minha opinião a mais afetada durante esse período do Covid. Múltiplos lockdowns, inclusive o que a gente está vivendo nesse momento, ainda não acabou, né? 100% as restrições lá em Melbourne. O crescimento foi somente de 2,2%. Mas o interessante é ver que mesmo assim teve crescimento, tá? E trazendo aqui para vocês também 2 cidades que a gente não esperava, que foi Darwin crescendo em 18% ao ano e Canberra crescendo em 16% ao ano. Então cidades menores, de novo, por conta da migração, as pessoas tendem a procurar cidades mais afastadas dos grandes centros agora, que não importa muito onde eles vão trabalhar, tá? Um dado interessante aí pro pessoal de Sydney é que, obviamente, sempre foi, tá? Sempre os apartamentos foram, sim, mais baratos do que casas. Então, um apartamento de 3 quartos, obviamente, é mais barato que uma casa de 3 quartos no mesmo bairro, nas mesmas condições.
Normalmente essa diferença ficava em 55%, enquanto hoje uma casa é pelo menos 74% em média mais cara do que os apartamentos dos mesmos das mesmas situações de quartos e banheiros, né? Então teve um crescimento enorme. Falando um pouquinho de Brisbane, a gente tem visto pelo 7º quarter consecutivo crescimento após crescimento após crescimento. Então, de novo, sem dúvida sendo visto por conta de pessoas de Sydney e Melbourne que estão indo morar lá, e mesmo assim, mesmo com esse crescimento de 2 dígitos que a gente já viu, que eu já mencionei um pouquinho de tempo atrás, para quem é de Sydney, para quem é de Melbourne, ainda considera Brisbane, Gold Coast e Sunshine Coast o que eles chamam de bargain, né? Eles consideram muito barato comparado ao que eles teriam aqui acesso nas cidades de Sydney e dependendo da região em Melbourne, tá? Vamos falar um pouquinho agora de benefícios, só para finalizar. Benefícios, o que a gente ainda tem, o que ainda vai seguir acontecendo. Então, alguns benefícios que eu quero deixar claro que vai seguir existindo são os grants. Então, os grants para imóveis novos, tanto em New South Wales como em Queensland, seguem. Esses não deixam de existir nos mesmas regras que aconteciam anteriormente. Stamp Duty Concessions seguem. Dito isso, New South Wales, a gente agora, no final de julho, vai terminar o Stamp Duty Concession até 800 mil para imóveis novos, zeros, que nunca ninguém morou. A gente não sabe, a Premier ainda não falou se vai ou não estender esse benefício, mas por hora deixa de existir. E aí eu quero tocar só em 2 outros benefícios. Um é o Homeowners Deposit Scheme, que é aquele que para cidadãos australianos, e aí bem negrito, cidadãos australianos com uma determinada renda pode comprar imóveis com 5% de depósito sem pagar seguro, somente 10 mil vagas por ano. Então tem uma série de SIS aí que é importante a gente levar em consideração. Esse segue, contudo, deixa de ser para qualquer imóvel e passa a ser somente para imóveis novos, tá? E existe a introdução de um novo benefício que tem tido aí, eu recebo muita mensagem. Alvin, me fala sobre o benefício para single parent, né? Você agora, se você é solteiro ou divorciado e tem um filhinho, você tem aí um benefício. Tem, gente, o benefício, ele simplesmente limita que agora você precisa de 2% de depósito para comprar um imóvel, tá? Dito isso, você ainda precisa mostrar renda, você ainda precisa mostrar que você tem capacidade suficiente para atingir aquela compra, tá joia? Ficou com dúvidas? Não esquece de comentar, fica aqui e até o próximo vídeo. Um abração!